Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes notícias, novidades do Vascão. Pessoal, o final de ano aí foi bem agitado, cara. No dia 31 tivemos novidades quanto à situação do Marinacci. Vamos falar aqui da negociação dele com o Vasco. Será mesmo que está acontecendo? Você vai entender aqui dessas atualizações. Vamos falar também do Vasco tentando buscar contratações de jogadores aí para a defesa e também para o ataque. O Vasco teria demonstrado interesse em um jogador que está no futebol russo, que não é o Balbuena. Também a proposta que o Vasco fez ao Internacional por um atacante. Também vamos falar aqui de negociações que o Vasco está tendo para renovar contratos com jogadores importantes do elenco, hein? Muita coisa para a gente falar hoje. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco para a gente chegar a 220 mil inscritos. Essa é a nossa meta aí no canal e ajuda a gente a chegar a essa marca tão importante aqui. Valeu demais! Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco está discutindo a renovação de contrato aí com o goleiro Léo Jardim, com o lateral direito Pumita Rodrigues e o atacante Ryan. Além do mais, tenta a extensão contratual com o Paulinho e também com o Payet. Segundo as informações da Rádio Itatiaia, o Vasco tem negociações avançadas para assinar por mais 4 anos aí com o goleiro Léo Jardim. O goleiro está sendo cobiçado no mercado e a ideia da diretoria é ampliar o contrato do atleta até 2029, com um aumento significativo aí nos seus salários. O Léo Jardim tem contrato somente até o final desse ano e pode, quem sabe, renovar por mais tempo aí com o Vasco. O Vasco também tenta resolver a situação do Payet, que tem contrato somente até maio, e tenta a extensão contratual do jogador até dezembro desse ano. Porém, o francês teria que diminuir os seus salários e receber um contrato na melhor forma para o clube. Como eu disse, o atual vínculo do atleta se encerra em maio. O Vasco precisa renovar esse contrato e com ele, se quiser permanecer com o Payet. Várias informações aí especulam o Payet em vários outros clubes do México teriam demonstrado interesse nele, alguns clubes menores da França e também clubes dos Estados Unidos, mas a tendência é que ele permaneça no Vasco, já que ele já deixou claro que deseja permanecer no nosso clube, só que o Vasco está fazendo aquela reestruturação financeira e não dá para pagar 1,5 milhão de salário para o Payet, né? O Payet vai ter que abaixar aí talvez consideravelmente seus salários. Possivelmente pode ser que o Vasco ofereça a ele no máximo 1 milhão por mês aí para continuar com ele abaixando em 500 mil reais o seu salário, né? Vamos aguardar se o Vasco vai renovar o contrato também com o francês. A situação dos outros jogadores, o Vasco, como a gente falou, o Paulinho já iniciou aí as conversas com o Vasco para tratar dessa renovação contratual. O atual vínculo do jogador se encerra em dezembro. A diretoria do Vasco tem interesse em estender o contrato do atleta. Não foi divulgado até quando o Vasco pretende renovar o contrato com o jogador. A situação do Ryan também pode ser resolvida em breve, já que o jogador também tem contrato até dezembro de 2025 e o Vasco busca a renovação para se proteger de perder o jogador de graça. Vale ressaltar que o atleta é muito cobiçado aí no mercado. Fiorentina, Barcelona e outros clubes demonstram interesse no atacante. As informações foram trazidas pelo Globoesporte.com e a tendência é que o Vasco renove sim com o Ryan, além também do Pumita Rodrigues, que também é outro jogador que tem contrato até o fim dessa temporada. Muitos jogadores iniciam 2025 aí sem saber se vão permanecer no Vasco ou não a partir do ano que vem, né? Por terem contratos se encerrando, mas a tendência é que o Vasco encaminhe bem essas renovações de contrato. Além de todos esses atletas, o Vasco ainda tem que resolver a situação do Felipe Coutinho, que tem contrato somente até o final de junho com o Vasco. O jogador pertence ao Aston Villa, está somente emprestado ao nosso clube pelo clube inglês e a tendência é que o Vasco busque também mais uma extensão de contrato aí junto ao Aston Villa pelo empréstimo do jogador. A tendência é que o Vasco busque aí pelo menos até o final dessa temporada para que o Coutinho permaneça no Vasco. Claramente o jogador não deverá ser utilizado no Aston Villa. Eu acho tão pouco provável também que algum clube vai comprar o Coutinho junto ao clube inglês, mas talvez se chegar uma proposta, pode ser que o Aston Villa repense aí numa possibilidade de emprestá-lo ele ao Vasco e possa vender o Coutinho para um outro time, né? Tomara que isso não aconteça, que o jogador atue bem nesse primeiro semestre para que o Vasco busque essa renovação contratual e caso o Vasco seja vendido aí para um novo investidor da SAF, que esse investidor compre o Coutinho em definitivo aí para o Vasco também, né? Deixem nos comentários qual desses jogadores aí você renovaria, se tem algum desses que você não gostaria que permanecesse no Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. Para você que curte Copinha, quer acompanhar aí o futuro do Vasco,
O Vasco estreia na Copinha aí no próximo dia 4. Esse jogo será no sábado contra o 15 de Piracicaba e esse jogo será às 3 horas da tarde e terá transmissão da Cazé TV. O Vasco está no grupo 32 e fará sua estreia na Copinha aí no próximo sábado, como eu disse. Torcemos para que o Vasco faça um bom ano aí na Copinha e que revele bons jogadores, que esse é o grande intuito da competição. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, vamos trazer aqui atualizações quanto a reforço, né? O Vasco, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, fez uma proposta oficial para contratar aí o atacante Wanderson. A proposta seria por empréstimo e o Vasco já estaria aguardando a resposta do Internacional. A ideia do Internacional, claramente, é negociar o jogador em definitivo, né? Não emprestá-lo. Acho pouco provável que o Inter vá aceitar essa proposta de empréstimo do Vasco. Pode ser que talvez seja uma proposta com obrigação de compra, mas eu acho pouco provável que o Internacional vá acertar esse empréstimo junto ao Vasco agora, né? Vamos aguardar, né? Se vamos ter atualizações quanto à situação do Wanderson, que é o grande desejo do Vasco aí para o ataque, né? Era o Coelho, não teve condição alguma de contratar ele junto ao Atlético Paranaense. O Atlético pediu 38 milhões de reais. Logicamente o Vasco não tem esse dinheiro e tentou aí buscar o empréstimo do Wanderson. O Internacional, por sua vez, aceita vender o atleta, estaria querendo na casa de 25 milhões iniciais aí, quando meio que colocou o jogador à venda, porém o Vasco não entende dessa forma e tenta aí o empréstimo do atleta, tenta negociar com o Internacional, né? Vamos aguardar, ver se vai ter um desfecho positivo quanto à contratação desse atacante de 30 anos, jogador que também é cobiçado no mercado russo. Por falar em mercado russo, o Vasco vem sondando os jogadores que atuam lá, né? A gente já falou aqui do Balbuena, que está atualmente no Dinamo Moscou. O Vasco atualmente se vê muito mais longe de tentar fechar essa contratação. De acordo com várias informações, é uma negociação muito difícil. O Vasco já está mirando outros jogadores no mercado e um deles e também está atuando no futebol russo, que é o zagueiro brasileiro Rodrigão. O jogador está atualmente no Zenit da Rússia. De acordo com o site transfermarkt.com, o jogador atua apenas em 2 jogos nessa temporada lá no futebol russo. E o Vasco tem interesse em contratar esse atleta que tem 29 anos, tem passagens aí pelo Atlético Mineiro, alguns clubes menores lá no futebol de Minas, e antes de chegar ao Zenit passou pelo Gil Vicente de Portugal e também pelo Sochi, clube menor lá no futebol russo. Ele é um jogador aí que chama a atenção do Vasco, só que sinceramente, cara, não dá para você trazer um jogador sem ritmo de jogo, né? O jogador apenas atuou 2 partidas aí na temporada, não sei se será a melhor contratação para o Vasco fazer para a zaga, né? Infelizmente, são os níveis de contratações que o Vasco pode fazer aí, com o Marcelo Santana trabalhando na diretoria do Vasco, né, cara? Um profissional muito abaixo do mercado. Infelizmente, o Vasco sofre, sangra com o nosso presidente Pedrinho no comando e justamente aí com o Marcelo Santana, que é o grande responsável pelas contratações do Vasco, né? Complicado. Esse jogador aí tem contrato até junho de 2025. Possivelmente o Zenit não deverá se opor a uma possível saída dele para o Vasco, né? Vamos aguardar se vai ter avanço. Essas informações foram trazidas pelo portal BTB Sport. Bom, e a grande notícia aí da virada do ano foi, sem dúvida nenhuma, a volta do Vasco nas negociações com o Evangelos Marinakis. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, que trouxe essa informação, o magnata teria se reunido recentemente com o Vasco. Mesmo estando em negociações com o São Paulo, as negociações existem sim entre ele e a base do São Paulo, mas ele se reuniu assim com a diretoria do Vasco para tratar de uma possibilidade de comprar a nossa SAF. Vale ressaltar que o canal Atenção Vascaínos afirmou que isso não atrapalharia uma eventual negociação do Marinakis com a base do São Paulo. Isso já foi informado por vários outros jornalistas que iria sim atrapalhar, cara, que ele não pode investir na base do São Paulo e também no futebol do Vasco. Isso geraria um conflito de interesse, mas segundo as informações, isso não atrapalharia de maneira nenhuma aí, tanto ele investir na base do São Paulo e ser o dono da SAF do Vasco. Sinceramente, cara, eu só acredito vendo, eu já tô nessa, velho. Não acredito mais em noticiazinha que vem aparecendo aí quanto ao assunto desse grego. Eu só acredito o dia que ele comprar a SAF do Vasco. Mas o meu trabalho é trazer essa informação aqui pro torcedor, mesmo não sabendo se é verídico ou não, mas é o que está acontecendo, são as informações atualizadas que temos quanto à SAF do Vasco, quanto às informações do grego Marinakis, né, cara? Vamos aguardar se vai ter algum tipo de atualização, outras confirmações, uma fonte mais confiável, como por exemplo o Globo Esporte. Não que o Atenção Vascaíno não seja, já várias vezes acertou, várias vezes errou, mas vamos aguardar aí se outras fontes vão apurar essa informação e confirmar que realmente houve uma reunião aí entre o grego e também o Vasco. Ele teria entrado em contato aí diretamente com a diretoria do Vasco. As últimas informações antes dessa que a gente tinha a respeito da compra da SAF do Vasco é que ele já estava em vias de trocar documentos com o nosso clube. Não sabemos se isso já vem acontecendo. O único fato que a gente sabe realmente é que ele assinou o NDA com o Vasco, aquele termo de confidencialidade que ele não pode revelar que está negociando com o nosso clube. Vamos aguardar os próximos dias se realmente vai proceder essas informações que o grego está negociando com o Vasco ainda.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver novidades, vamos trazer qualquer momento aqui no canal, hein? Tamo junto. E é nóis.